Irmãos, o credo apostólico nada mais é do que um documento que foi escrito no início da igreja cristã, na história, no início da história do cristianismo. E foi escrito por quê? Para fortalecer a fé daqueles irmãos que se convertiam. Haja vista que logo no início a igreja foi muito assediada pelo gnosticismo, que era uma seita gnóstica que trazia muitas heresias. Então, ele foi escrito justamente para que as pessoas se fortalecessem. Em que você crê? Eu creio nisso, nisso, nisso. E se os irmãos observaram, são pontos de doutrinas básicas da palavra de Deus que foram colocados ali no credo. Essa forma como lemos, eu até anotei aqui, ela é originária, não é um documento recente, pelo contrário, ele é muito antigo. No século 7, século 8, lá na Gália, já existia esse documento da forma como lemos aqui, na sua integralidade. Porém, há relatos de escritos de alguns pais da igreja. Por exemplo, aqui Ambrósio, que foi um dos pais da igreja, ele se refere ao credo apostólico no ano de 390. Olha, ele é muito antigo. O ano de 390, ele já tinha algumas partes deste credo eram citadas pelos pais da igreja. Então, é um documento confiável. Não está acima da Bíblia, mas ele possui citações, confissões de fé, todas tiradas da Bíblia. Não há nenhuma heresia no credo, pelo contrário, ele evita, pelo menos a função dele no início era evitar que as pessoas aceitassem a heresia dentro da igreja. Por isso, olha, o que não estiver de acordo com o credo é uma confissão de fé, na verdade. Quem o escreveu? É a segunda pergunta. Será que foram os apóstolos? O pastor Wesley perguntou à tarde, foram os apóstolos? O Fernando está falando que não. Alguém acha que foram os apóstolos? Vocês sabiam que tem gente que... Cada um escreve o que quer, né? Tem muita gente aí que escreve que esse credo, como é credo apostólico, conseguem dividi-lo em 12 partes e cada um dos apóstolos escreveu uma parte. É um absurdo isso, irmãos, porque se é século 7... não tem como, né? Até pela data dele não seria possível. Mas na verdade ele não foi escrito pelos apóstolos. E o que na verdade nós sabemos sobre ele é que não foi escrito pelos apóstolos, porém não sabemos quem o escreveu. Pode ter sido uma pessoa, como também pode ter sido uma comunidade. E não apenas uma pessoa. Pode ter sido uma reunião, olha, como nós fazemos aqui, vamos escrever a nossa confissão de fé, aí os irmãos têm acesso, olha, eu acho que é legal escrever isso, a nossa fé, não pode faltar aquilo ali, tem que escrever aquele outro ponto. Então alguns até acham que foi escrito por uma comunidade. Então por que ele recebeu o nome de credo apostólico, ou credo dos apóstolos? Aí que está, preservar os acontecimentos. Quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Nós vamos ver que o credo, ele fala das 3 pessoas de Deus: Deus Pai, Deus Filho, que é a maior parte do credo, nós vamos ver logo mais à noite também, e Deus Espírito Santo, que querendo Deus veremos no domingo que vem. Possivelmente para isso também, para que as pessoas não se desviassem desses fundamentos. Agora eu falei a palavra-chave, né? Por que chama credo apostólico? Porque o seu conteúdo, ele está sobre aquilo que a Bíblia chama de o fundamento dos apóstolos, que é o versículo de Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Olha aqui que Paulo diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É por isso que ele é chamado de credo apostólico, porque tudo que está nesse credo que nós acabamos de ler anteriormente, está fundamentado sobre os ensinamentos dos apóstolos. Ninguém pode pôr nada diferente porque Deus usou apóstolos, irmãos, para quê? Para edificar a igreja, da qual Cristo é a pedra angular, é a base. E em cima dessa pedra, que é o fundamento, os apóstolos, Deus foi dando direções para os apóstolos e eles foram edificando a igreja. Essa é a função do apóstolo. Então por isso que ele tem o nome de credo apostólico, porque ele contém, eu creio que não todos os fundamentos. Para o nosso tempo já estaria meio obsoleto esse credo
apostólico. Ele não fala sobre doutrina de justificação, ele não fala sobre doutrina de eleição, muitas outras coisas. Ele deixa de contemplar, mas ele contemplou aqueles pontos básicos do cristianismo para que as pessoas do início da história da igreja não se desviassem deles, que é a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um dos pontos que ele fala ali, que nós vamos ver detalhadamente cada um deles, na pessoa de cada um, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas essa era a função do credo, e é por isso que ele teve esse nome. Ele foi escrito em cima dos fundamentos dos apóstolos, para que as pessoas não se perdessem da fé.